Você já parou para pensar o que é Managed Beans? É uma classe Java, obviamente, mas qual é o conceito dela? Qual é o objetivo dela? O que ela representa em nosso sistema? Vamos ver com um pouco mais de detalhes? Veja a tela a seguir. Managed Beans são objetos utilizados nas aplicações JCF. Basicamente, são classes Java, né? E possuem três responsabilidades, digamos assim. Primeiro, basicamente, a primeira delas é receber dados, dados esses que são enviados pelo usuário através das telas das aplicações construídas, não é verdade? A segunda seria de executar as lógicas, essas lógicas que são para tratar os requisitos de nossos usuários. E também disponibilizar os dados, dados esses que devem ser apresentados nas telas da aplicação. Basicamente, esse é o objetivo geral do nosso Management. Agora, para disponibilizar dados para as telas, basta criar métodos getters nas classes dos Management. Bastante fácil, né? Para implementar a lógica que deve ser executada assim que o usuário clicar em um botão ou um link, por exemplo, basta criar métodos nas classes dos Management. Esses métodos podem ser void para manter usuários na mesma tela ou devolver string para realizar uma navegação entre elas, por exemplo, né? E para receber os dados da tela, basta criar métodos sets nas classes dos Management, não é isso? Bom, também temos o conceito de Expression Language. As telas precisam referenciar os Management com os quais eles desejam interagir. Logo, há uma linguagem no JSF, que inclusive também herdamos lá do JSP, que podem usar no código das telas apropriadas para a realização das interações entre as páginas e os Management. É chamada de Expression Language. Dentro do código de uma tela, delimitamos o código, né, propriamente dito, o trecho que contém essa EL, essa Expression Language, através dos caracteres tralha, abre-chave, F-chave, como você vê aqui, ó, tralha, abriu chaves, fechou chaves. Aqui temos mais um exemplo, tá vendo? Ó? Tralha, abre chaves, fecha chaves. Ok? Simples, não? Bom, quanto ao nome dos Management, que muitas pessoas têm errado, quando utilizamos a anotação @management por padrão do né, o JSF assume que o nome do Management é o próprio nome da classe. Agora, né, com a primeira letra em minúscula, obviamente. Porém, podemos alterar o nome acrescendo um argumento a essa anotação, como nós vemos aqui. Ou seja, posso usar só @manage e ele assume que é esse, ou nomear propriamente dito um nome diferente do que está aqui. Ok? Acessando as propriedades do ManageBean. É a coisa mais fácil. As propriedades do ManageBean são acessadas tanto para leitura quanto para a escrita da mesma maneira, digamos assim, possível. Ou seja, naturalmente, pelo seu nome. Veja o exemplo aqui. Eu tenho um ManageBean chamado teste, ok? E aí tenho lá string, gets e sets para acessar essa informação, as minhas propriedades. E para acessar, olha como é que é fácil. Eu dou o nome do ManageBean e logo a seguida o recurso, no caso aqui, informação. Então, ele vai acessar a propriedade getSet conforme for demandado. No caso aí, como está sendo exibido, vai ser no que tange a o get, ok? E quanto aos links, as ligações, como eu faço isso? Ora,
Os componentes que estão nas telas podem ser linkados aos managed bins, isso nós sabemos. Normalmente, essa ligação é estabelecida através de algum atributo das tags do componente. Por exemplo, suponha que queremos ligar um campo de texto a uma propriedade do managed bin. O código seria mais ou menos como exemplificado aqui, ó. Input teste, value teste, ponto informação. Ou seja, quando eu for digitar e inserir essa informação, ele vai disparar lá o set informação, ok? Suponha que desejamos associar um método do nosso managed bin a um botão ou uma tela qualquer, por exemplo. O código seria mais ou menos como? Assim, ó, eu tenho command button, a ação, o action define a ação, e olha eu ligando aqui meu managed bin, ponto lógica, valor executar. Ou seja, esse será o botão no qual está associado a lógica implementada em meu managed bin, ok? E por último, nosso resumo, nós temos a questão do escopo. Nós podemos trabalhar com vários escopos. Dentre eles, podemos trabalhar com section. Pense bem, certas informações devem ser mantidas entre as requisições em um determinado usuário e em um determinado navegador. Cada usuário possui um espaço de memória do servidor que é chamado de seção, como nós conhecemos lá em Java Web comum, não é verdade? Ou seja, existe uma seção para cada usuário. Tecnicamente é possível existir duas ou mais seções de um mesmo usuário. Por exemplo, se ele estiver utilizando dois navegadores, por exemplo, né? Para escolher o escopo session, devemos utilizar as anotações @section scoped ou a tag managed bin scoped, tanto faz. As instâncias dos managed bin configurados com o escopo section são criados quando necessários durante o processo de uma requisição e armazenados na section, né, do usuário que fez a requisição. Essas instâncias são eliminadas basicamente em duas situações. A primeira, a própria aplicação decide por algum motivo específico apagar a sessão de um usuário. Por exemplo, o usuário fez logout, né? Por segundo, o web container decide apagar a sessão de um usuário, pois esse não faz requisições há muito tempo. Esse tempo pode, inclusive, ser configurado em nosso web container. Como dica, vale evitar utilizar escopos de sections quando possível, para não consumir excessivamente os recursos de memória do servidor. O escopo request é mais apropriado sempre. Temos também application. As instâncias do managed bin configurado com o escopo application são criadas no primeiro momento em que elas são utilizadas e mantidas, detalhe, até a aplicação ser finalizada. Os dados dessas instâncias podem ser utilizados nas telas de todos os usuários durante toda a execução da aplicação. Para escolher o escopo application, devemos utilizar a anotação @application_scoped ou até mesmo a tag managed bin scope. Temos ainda o escopo view. O escopo view foi adicionado no JSF2. A ideia é manter determinados dados assim enquanto o usuário não mudar de tela, naquela tela. As instâncias dos managed bin em Scope View são eliminadas somente quando a navegação entre telas. Para escolher o Scope View, utilizamos ou devemos utilizar a anotação View Scoped ou a tag Manage View Scope. Bastante simples, não? Então agora conseguimos ter uma ideia bem abrangente do nosso Managed Bin. Em outros vídeos, ou nos exemplos que escrevi na sua apostila, você pode verificar como implementar em termos práticos. Até o próximo vídeo, tá ok? Tchau!